Pronto, eu estou gravando a aula porque posteriormente vocês querendo, vocês podem assistir também lá no canal, tá bom? Vou pedir ao Diácono Evanderlon que nos eleve a Deus em oração para a gente iniciar essa aula. Assim oremos. Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, estamos com o coração agradecido, ó Pai, por essa oportunidade que nos deste de nos reunir, mesmo remoto, Senhor. Mas estamos juntos e unidos em Cristo Jesus, Senhor, para te louvar, para aprender, para te bendizer, Senhor, para te agradecer por todas as maravilhas, Senhor, que tem feito em nossas vidas, Senhor. Obrigado, Senhor, que o Senhor venha conduzir, Senhor, essa reunião, esse culto, mesmo remoto, Senhor. Esteja com o presbítero Sandro, ó Pai, que ele vai ministrar a tua palavra, Senhor. Esteja com cada um dos participantes, Senhor, no entendimento e sabedoria da tua palavra, Senhor. E esse culto seja para a honra e glória do teu santo nome. Desde já nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Meus irmãos, nosso propósito hoje é ver um pouco, eu já antecipei para vocês qual seria a nossa abordagem agora à noite, continuar aquele treinamento para líderes. A gente já viu algumas coisas sobre pregação, sobre interpretação. Inclusive, a última aula que vocês tiveram o benefício de não me ter na tela, foi com Adílio, um grande amigo do seminário, homem de Deus, o apóstolo da minha sala. Tenho certeza que vocês gostaram muito da aula dele. Adílio é gente boníssima, né? E nós vamos voltar ainda, assim que possível, a ter aulas relacionadas à área de interpretação, à área de pregação. Mas hoje, como a gente está no mês de missões, então eu decidi a gente fazer uma aula um pouco diferente, apontando para o tema que a gente está vivendo hoje. Então, para quem assistir o vídeo dessa aula posteriormente, né, que não for da Igreja Presbiteriana, né, a gente comemora ou a gente procura enfatizar por todo o mês de agosto como o mês de missões, ou seja, o tema principal desse mês para a gente é missões. Isso por quê? Porque no dia 12 de agosto de 1859, o reverendo Simonton chegou ao Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro, né, e veio cumprir a missão. Ele sentiu-se vocacionado para sair da sua terra, dos Estados Unidos, e vir para o Brasil, né, para pregar o Evangelho, para trazer o Evangelho para cá. Então, o camarada veio sem conhecer a língua, sem ter nenhum suporte, vamos dizer assim, simplesmente entendendo a necessidade de cumprir a missão. Então, a nossa aula hoje ela vai girar em torno desse assunto. E eu que agradeço, né? Deus abençoe. E hoje nós vamos tratar sobre princípios para a evangelização. Princípios para a evangelização. E aí, eu queria ler com vocês, no primeiro instante, um texto que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, e o verso 9. 1 Pedro, capítulo 2, e o verso 9. Gente, eu tô voltando para casa, tá? Eu vou só ouvindo. Tranquilo, De tranquilo. repente, prestar atenção aqui, não prestar atenção na rua, vocês só vão me ver na glória. Tranquilo, César. E após a gente ler 1 Pedro 2,9, a gente vai ler Êxodo, capítulo 19, versos 5. Deixa eu só confirmar aqui. Êxodo 19, 5 e 6.
Então, 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade, propriedade de Deus, de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tá certo? O texto de Êxodo 19, capítulo 19, versos 5 e 6 diz assim: Agora, pois, sede diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, o que é que a gente vê aqui, irmãos? A gente vê o apóstolo Pedro, ele fazer uma aplicação direta de uma bênção, né? Vamos dizer assim, que foi proferida a respeito do povo de Israel, dirigindo-se a quem? A igreja de Cristo. E aí, quando a gente pensa na nossa teologia, na teologia da aliança, em que nós não fazemos essa distinção que os nossos irmãos dispensacionalistas fazem entre a igreja e Israel. Porque Israel também é igreja. Tá certo? Então, as dispensações são diferentes, as alianças são diferentes, mas todos nós formamos um único grupo que é a igreja de Deus. Então, até pela própria definição de igreja. O que é a igreja? É o povo de Deus, né? Aqueles que foram eleitos por Deus desde toda a eternidade e que são chamados pelo Senhor desde o início dos tempos até o fim dos tempos. E que um dia estaremos reunidos com o Senhor para todo sempre, por toda a eternidade. Então a igreja não é uma pessoa só, a igreja não é uma instituição, e a igreja não é um povo só, né? Um povo de Israel. Mas o Senhor, ele criou a igreja, e Israel ele já apontava para aquilo que a igreja seria em sua plenitude após a vinda de Jesus Cristo, tá certo? Então, o que é que ele diz a respeito desse povo que foi chamado pelo Senhor? Primeiro, ele diz que nós somos o quê? Raça eleita. E ele diz que somos sacerdócio real, né? E eu falei recentemente numa aula, não com esse conteúdo, mas um outro conteúdo, mas comentando esse texto, que se tem uma doutrina que minou de fato a teologia católica, ela é uma doutrina chamada de sacerdócio universal dos crentes. Por quê? Porque até então os crentes entendiam, né, as pessoas entendiam, que necessitavam de um mediador para se relacionarem com Deus. E o Novo Testamento nos apresenta que a igreja, né, o povo de Deus, eles não necessitam mais, como era prefigurado lá nas sombras, no Antigo Testamento, de um mediador, porque o nosso perfeito mediador ele já veio, que é Jesus Cristo. E agora Jesus ele derruba essa parede, e agora todos nós em Cristo somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Por isso que diz aqui, sacerdócio real. Então todos nós, todo crente, ele ocupa essa função de sacerdote. Que antes, né, na antiga aliança, o sacerdote ele ia apresentar os sacrifícios pelo perdão do povo, mas ele mesmo tinha que apresentar sacrifícios pelos seus próprios pecados. Jesus vem, cumpre perfeitamente esse sacrifício, sendo ele o próprio sacerdote, sendo ele também a própria oferta, e daí ele nos faz participar desse sacerdócio por meio dos méritos dele. Então nós agora não precisamos de nenhum outro mediador que não seja o próprio Jesus Cristo para nos achegarmos a Deus. Então, essa doutrina, sem dúvida, foi a que deu uma rasteira certeira na teologia católica e derrubou a necessidade de ter um papa ou uma instituição que pudesse intermediar o povo e Deus. Porque agora
as pessoas tinham consciência de que não era mais necessário, né, ter um intermediador que não fosse o próprio Cristo. Tá certo? Então, o texto diz que nós somos o quê? Sacerdócio real. Depois ele diz que nós somos nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Só que aí ele nos dá um propósito. Ele diz assim: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí eu lembro daquela frase novamente lá do livro do John MacArthur, né, que um dos colaboradores do livro dele diz que o Evangelho é exatamente o fato de que ou um mendigo que descobre onde encontrar pão, e daí todo alegre porque encontrou pão, ele faz o quê? Ele vai contar às outras pessoas que estavam na mesma situação que ele, onde também encontrar pão e aí saciar a sua fome. Então nós somos esses mendigos, né? Nós estávamos famintos, mas o Senhor, ele foi misericordioso, nos deu o pão da vida, que é Jesus Cristo, e daí nós, como tendo sido alcançados por essa maravilhosa luz, tendo sido retirados das trevas, nós agora sentimos aquele entusiasmo, ou a necessidade, ou o dever, a responsabilidade de proclamar essa maravilhosa luz que resplandeceu sobre nós. Então, depois das trevas, o quê? Luz, para a glória de Deus. E aí é o nosso dever, como povo de Deus, proclamar o Evangelho e levar ou testemunhar a respeito dessa maravilhosa luz para outras pessoas. E aí eu queria definir com os irmãos aqui, já de antemão, o que a gente pode chamar de evangelização. Então, evangelização é a tarefa do povo de Deus de anunciar a salvação da condenação gerada pelo pecado através da fé em Jesus, de acordo com as verdades reveladas nas Escrituras Sagradas. Então vamos lá. Primeiro, a evangelização é uma tarefa, né? É uma missão que nos foi dada. E essa tarefa de evangelizar, seja para longe ou seja de perto, ela é dada a todo o povo de Deus. Todos nós, como tendo sido chamados pelo Senhor, fazendo parte do seu povo, nós temos essa capacidade, temos esse chamado para a evangelização. Alguns, né, têm aquele chamado para ir a mais longe, né, para testemunhar das misericórdias do Senhor a outras nações, a outros povos. Mas todos nós, mesmo aqueles que não receberam esse chamado para ir para longe, mas devemos testemunhar de perto. Então, por exemplo, eu vou na padaria e testemunho a respeito da graça de Deus. Eu vou ao mercado, eu vou ao trabalho, eu vou à escola, eu vou à faculdade. Então, eu me encontro com a família, eu me encontro com amigos. E nesses diálogos, né, nos quais eu me encontro, eu aí vejo a necessidade de comunicar a minha fé, de testemunhar aquilo que eu creio. Que é, na verdade, uma necessidade, né? As pessoas precisam ouvir esse anúncio da salvação, porque só é possível escapar dessa condenação gerada pelo pecado através da fé em Jesus Cristo. E essa fé em Jesus Cristo de acordo com o quê? Com aquilo que foi revelado pelas Escrituras Sagradas. Tá certo? Então, o conteúdo da nossa pregação está contido onde? Está contido nas Escrituras Sagradas. Alguma dúvida até aí? Se tiverem alguma dúvida, podem abrir aí o microfone e falar, viu? Então, quem cala consente. Vou continuar. Então, vamos lá. Então, o proclamador, né, a gente tem aqui, na evangelização, a gente tem pelo menos duas partes envolvidas, né, no trabalho da evangelização. Nós temos o proclamador, que é o evangelista, tá? Então, o proclamador, o evangelista, ele é um arauto, ou seja, um mensageiro que está de posse de uma mensagem
E essa mensagem ela é extremamente importante, e ainda mais importante ela é porque ela não pertence ao mensageiro. Ela é uma mensagem que é externa a ele, que foi apresentada a ele uma vez, da qual agora ele testemunha da veracidade dessa mensagem, que é a mensagem da salvação. E agora, de posse dessa mensagem, ele vai também testemunhar ou levar essa mensagem a outros. Que mensagem é essa? É o Evangelho de Cristo, né? São as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Então todos nós somos arautos, somos mensageiros. Nós fomos resgatados e agora, na posição de quem foi resgatado, de quem tem experiência com esse resgate, né? Quem foi objeto desse resgate, nós agora somos chamados pelo Senhor para levar essa mesma mensagem a outras pessoas. Então nós testemunhamos a outras pessoas que estão talvez em situações iguais ou piores do que estávamos antes, e testemunhamos dessa maravilhosa graça que nos resgata, que nos regenera e que nos concede vida eterna. A outra parte nesse processo de evangelização é o receptor. E o receptor nada mais é do que o descrente, a pessoa que não conhece a Cristo ainda. Então ele é aquele que irá ouvir e ele será desafiado a fazer uma escolha de vida ou de morte. Os homens perdidos, naturalmente, eles não querem a Deus, porque eles estão mortos em seus delitos e pecados. Então, naturalmente, a gente entende que nenhum homem, né, em seu estado natural, ele quer receber a Cristo. E daí a gente entende, né, pela Escritura, que é o próprio Deus, por meio do Espírito Santo, quem regenera o coração dessa pessoa. Ele ouve a palavra do Evangelho, o Espírito Santo faz com que essa palavra faça sentido para ele, e daí ele se apropria, ele é capaz de decidir pelo quê? Pela vida, e não mais pela morte, né? Em seu estado natural, o homem vai decidir sempre pelo quê? Pela morte. Naturalmente, o homem está caminhando para onde? Para o abismo, né? Mas por meio de uma obra soberana do Espírito Santo, ele é capaz agora de ouvir, de ver e entender, compreender aquilo que está sendo dito. E essa mensagem, ela não só faz sentido para ele, mas ela acaba agora sendo necessária para ele, sente a necessidade. É por isso que a gente diz que a graça, ela é irresistível, né? Porque uma vez que os nossos olhos são desvendados e o nosso ouvido ele é destapado, e nós conseguimos ouvir a beleza da voz de Cristo, né, falando pelo Evangelho. E nós podemos enxergar a beleza de Cristo também por meio do Evangelho. Então, nós não conseguimos resistir, né? Nós necessitamos muito. Eu costumo sempre dar o exemplo de uma pessoa que passa muito tempo num deserto, lá para seus 40, 45, 50 graus, e você olha para lá, tem areia para todo lado, sol quente, você olha para o céu assim, não tem nem uma nuvenzinha do tamanho de uma mão de um homem. Só sol, areia, aquele calor danado, e o camarada tá lá com sede. Aí, a Celso colocando a mão. E o camarada tá lá com sede, um calor, se queimando todo, naquela areia quente também. E aí, de repente, ele olha à sua frente e enxerga um oásis. Então, vejam só, ele está com sede, ele está com calor, e num sol escaldante, com fome, ele olha e enxerga um oásis. Nesse oásis ele tem água, ele tem vegetação para se cobrir e se esconder do calor do sol. E ele tem, vamos lá, um pezinho de coco com um coquinho para ele furar ali, tomar água e comer a carne do coco, né? A atitude natural desse homem ao enxergar um oásis é o quê? É se lançar em direção a ele, mesmo quando ele chega lá seja só uma miragem. Mas naturalmente, quando ele enxerga, ele entende a necessidade que ele tem e ele vê que o caminho à frente vai suprir essa necessidade que ele tem, naturalmente ele corre em direção. É isso que nós entendemos que a graça de Deus ela faz em nós. Ela nos mostra a miséria em que estamos, o calor, né, a sede, a fome, o deserto,
E aí, uma vez que nós conseguimos perceber a miséria em que nos encontramos, nós olhamos e conseguimos ver um oásis. E a nossa atitude natural é correr para onde? Correr para o oásis, né? Buscar água para matar a sede e para buscar a sombra e buscar o alimento. Então, nós entendemos que isso é uma obra, né? Um ato soberano de Deus, né? Por meio do Espírito Santo, que trabalha em nós, regenerando o nosso coração e permitindo assim que nós possamos abraçar o Evangelho de Cristo. E aí a gente é capaz de responder a esse desafio de vida e morte pelo lado positivo, ou seja, escolhendo a vida e não mais a morte. A gente encontra essa necessidade ou esse desafio, essa necessidade de uma escolha lá, por exemplo, no livro de Marcos, no capítulo 16, quando ele fala também sobre a grande comissão, né? Aquele que crê será salvo, aquele que não crê, obviamente, não será salvo, né? Ou será condenado. E no livro de Efésios, são só alguns textos que a gente cita só para os irmãos se situarem. No capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer que o estado natural do homem é de morte, logo ele não pode fazer nada por si mesmo, e ainda pior, né? Ele é chamado de inimigo de Deus, filho da ira, ou seja, uma pessoa que está constantemente, todos os dias da sua vida, debaixo da mão do Senhor, debaixo da sua ira. Então, esse é o estado do homem natural. Então, a pergunta é agora, como deve ser feito o anúncio do Evangelho? Então, eu tenho algumas respostas aqui para os irmãos. Em primeiro lugar, o anúncio o anúncio deve ser feito em nome do mestre e não de uma denominação. Então, eu falei isso para os irmãos segunda-feira, no culto, enquanto estava pregando. E eu repito, né, se nós sairmos para evangelizar, né, inclusive se você for evangelizar por meio de alguma agência missionária, você vai encontrar lá pessoas de diversas denominações, né, interdenominacional. E eles não vão levantar a bandeira de igreja nenhuma, né, eles vão levantar a bandeira de Cristo. Né? Cristo ele vai ser pregado, ele vai ser ensinado a respeito de Cristo ali, e as pessoas têm que conhecer Jesus, porque a salvação é por meio de Jesus Cristo. A igreja, como instituição, ela é simplesmente o local, né, ou a comunidade em que essa pessoa depois vai se encaixar e vai se reunir com esses irmãos também para glorificar ao Senhor. Mas o nosso propósito da pregação não é fazer proselitismo, né, levar cada vez mais pessoas para a igreja presbiteriana ou qualquer que seja. O nosso propósito é que as pessoas conheçam a Cristo e, uma vez conhecendo a Jesus Cristo, mesmo que elas não fiquem na igreja presbiteriana, mas elas procurem uma igreja que seja uma igreja bíblica, uma igreja que de fato tenha compromisso com a palavra de Deus e com o Evangelho de Cristo Jesus. Então, o anúncio do Evangelho, irmãos, ele deve ser feito em nome do Mestre, né, de Jesus Cristo, e não da denominação. Outra coisa é que o Evangelho não é um produto a ser vendido. O Evangelho é quem? É Cristo. Então, nós não devemos imaginar que, como muitos têm feito, que o Evangelho é um produto e que aí a gente vai trabalhar com as técnicas do marketing de venda para vender o Evangelho. E aí a gente pode tornar isso mais amplo, né? Há aqueles que usam dessas táticas por puro pragmatismo, né? Porque é o que funciona, é o que dá certo, então na concepção deles é o que deve ser feito. E há também aquele grupo que faz isso não é nem por uma questão de pragmatismo somente, é por canalice mesmo, né? Para usurpar por meio da fé alheia, né? Abusar da fé alheia. Então, o produto ou o conteúdo da pregação é Jesus Cristo. O Evangelho não é um produto que se coloca na vitrine para se oferecer feito bolacha, feito banana, né? Nós estamos falando de uma pessoa. O Evangelho essa boa notícia é a boa notícia de uma pessoa que, sendo Deus, sendo homem, assumiu o nosso lugar na cruz e morreu na cruz.
Mas não só morreu, ele ressuscitou e ele tem todo o poder, né? E ele é a vida, ele é o pão da vida, ele é a água que mata a nossa sede, nós nunca mais sentiremos sede. E a salvação só é possível através dele, através de Jesus Cristo. Irmãos, quando tiverem qualquer dúvida, podem interromper, viu? Um outro ponto que eu queria tratar com os irmãos é aquilo que a gente fala, e geralmente é por onde a gente começa a entrar dentro das comunidades, que é promovendo aquilo que a gente chama de ação social. Então, a igreja, ela tem de fato um compromisso ou uma agenda com a ação social nas comunidades onde ela se estabelece. Seja onde ela está entrando para evangelizar, ou seja, já onde ela já está bem firmada. Por exemplo, a Igreja do Cabo, a Igreja Presbiteriana do Cabo, ela pode promover ações sociais, tanto no sentido de cumprir um dos seus papéis, que é promover o bem-estar também da comunidade, ajudar a comunidade, influenciar a comunidade de alguma forma, e também para aproximar as pessoas, fazendo disso aquilo que nós chamamos de ponto de contato, que é o que a gente usa mais quando está plantando a igreja, né? De conseguir estabelecer esses pontos de contato com a população daquele local onde a gente está plantando a igreja. Só que a ação social, apesar de ser importante, ela não é um fim em si mesmo, tá? O fim da evangelização não é promover o bem-estar pessoal, intelectual, nenhum desses tipos de bem-estar da pessoa. Na verdade, a pregação do evangelho, se a gente for olhar do ponto de vista mais direto, é exatamente destruir o homem velho, e construir no homem agora um novo homem, despojando o quê? Das suas vestes de homem velho, de antigo homem, e agora ele sendo revestido de um novo homem que vive agora para quê? Em novidade de vida para Cristo, para o reino. Então, quando a gente pensa, por exemplo, num tipo de ação social ou num tipo de ênfase ou de influência da igreja na sociedade, com aquela agenda mais humanista, no sentido de colocar o homem como centro, né? Isso aí não é nem bíblico, porque do ponto de vista escriturístico, o homem ele tem que ser desafiado, né? E o pecado deve ser denunciado. Então, o papel da igreja como evangelizadora, como promotora, né? Ou proclamadora do evangelho, é exatamente mostrar para o mundo a lama em que ele está afundado. Mostrar às pessoas que eles estão em desobediência à palavra de Deus e que o destino deles, caso eles não mudem de direção, de sentido, não é um bom destino. Pelo contrário, é o pior que se pode esperar. Agora eu queria ver com os irmãos aqui motivos para a evangelização. A gente sabe que tem que evangelizar, mas quais são os motivos para a evangelização? E a gente tem que lembrar que o fim da evangelização, ou seja, o fim aqui tomando emprestado o termo da primeira pergunta do breve catecismo, o fim como um propósito, não como um término. Então, nós devemos lembrar que o fim da evangelização é a glória de Deus na salvação, tá certo? Então, nem mesmo a própria salvação é mais importante que apresentar a Deus como aquele que é louvado por seu ser, sua obra e seus feitos redentores. Isso quer dizer que quando Deus ele é glorificado exatamente pelo fato de que nós proclamamos a sua glória, e proclamando a sua glória, ele age salvificamente, trazendo para si aqueles que ouvem essa mensagem e o recebem como Deus e Senhor, recebem a Cristo, se apropriam dessa mensagem por meio de Cristo. Então, o propósito básico, central da evangelização é o quê? É a glória de Deus, né? Tudo que fazemos
e principalmente a evangelização, ela redunda ou ela aponta para a glória de Deus. Então a salvação, na verdade, é uma consequência da proclamação da glória de Deus. Nós proclamamos a glória de Deus, Deus ele é glorificado, e por meio dessa glorificação de Deus, né, de se considerar esse atributo de glória de Deus, né, demonstrar os seus atributos, a sua glória, Deus ele é glorificado por meio da salvação. Agora, logo, nós podemos aqui apontar dois principais e norteadores motivos para a evangelização. O primeiro foi o que eu já falei, que é o quê? A glória de Deus. E o segundo motivo é o amor. E aí, a gente fala, obviamente, mais diretamente, o amor de Deus, que é demonstrado em ele salvar homens pecadores que não mereciam a sua misericórdia. Mas aí a gente também, eu incluo aqui o amor de Deus demonstrado no seu povo que ama e busca os perdidos. Está entendendo? Então, é o amor de Deus demonstrado na cruz em Cristo Jesus, né, morrendo no Filho, por meio do Filho, para salvar homens pecadores. Mas eu incluo aqui a manifestação do amor de Deus, enviando homens que estavam condenados e agora eles demonstram o amor de Deus, indo buscar outros que estão igualmente condenados para serem salvos pela sua graça. Então, os dois principais norteadores motivos para a evangelização é a glória de Deus, Deus é glorificado e por isso a salvação e o amor. E pensando aqui em finalizar, a gente só tem mais um slide aqui, e aí eu quero compartilhar algumas coisas aqui, extra slide, com os irmãos. Ainda falando sobre motivos para a evangelização, segundo Shedd, a tarefa de evangelismo tem início na própria natureza de Deus e em sua estratégia centrífuga e centrípeta a um só tempo. E aí eu vou explicar aos irmãos. Essa estratégia centrífuga, ela diz respeito, ela aponta para o amor de Deus que vai se espalhando em círculos cada vez maiores. Então, seria o quê? Por exemplo, o movimento da igreja em direção aos perdidos, proclamando a salvação. E o movimento centrípeto, ou centrípeta, tem como finalidade juntar todos os que o aceitarem para juntos de si. De forma sublime, o amor de Deus vai sendo espalhado por seus filhos a fim de agregar mais e mais filhos. E aqui a gente tem, geralmente, o pessoal vai dividir o seguinte: esse movimento, essa estratégia centrífuga é atribuída à igreja, né? E aí, lógico, entendendo os irmãos que fazem distinção entre igreja e Israel, distinção essa que nós não fazemos. Mas seria a ideia de que a igreja, no Novo Testamento, ela tem como missão que expandir o reino para fora, né? Indo às nações pregar. E eles fazem essa divisão dizendo que esse movimento de centrípeta seria, na verdade, Israel como sendo a luz para as nações, e daí as nações seriam atraídas a quem? A Israel, né? Eu tenho dificuldades com essas definições. Mais necessariamente, a essa definição centrípeta, né, de que Israel seria somente o povo de Deus pelo qual as nações seriam atraídas. E isso a gente pode ver, por exemplo, em diversos textos. Quando a gente pega, por exemplo, a promessa de Deus a Abraão: em ti serão benditas o quê? Todas as nações. A gente tem um movimento, por exemplo, de pregação transcultural de Jonas saindo da sua terra natal, indo pregar onde? Em Nínive. Então você vê o povo de Deus já no Antigo Testamento não só se limitando às barreiras
aos limites de Israel, esperando que as pessoas observem para eles. Lógico que acontecia isso. A gente tem exemplo, por exemplo, da rainha de Sabá, que soube da fama de Salomão e foi lá para conhecer, para ver se era verdade o que se dizia a respeito de Salomão, né? Então a gente tem esse movimento de fato das nações enxergando a glória de Deus, a misericórdia de Deus no povo de Israel, Israel apontando para o Deus eterno, e a gente tem esse movimento de nações se dirigindo a Israel de fato, mas a gente vê que já no Antigo Testamento a gente tem também o movimento inverso. Então você tem um cara feito Jonas, teimoso, não queria de jeito nenhum, queria usar o livre-arbítrio dele. Queria usar o livre-arbítrio dele. Deus não deixou ele usar o livre-arbítrio. Mandou Jonas para onde? Para Nínive. Ou seja, você tem aí já em Jonas, em Daniel, em Naum, em Obadias, você tem a missão já transcultural, apontando não somente para dentro, né, como Israel como um centro onde as pessoas iriam se dirigir, mas você tem pessoas específicas sendo utilizadas por Deus já dentro do povo de Deus de Israel para anunciar aqueles de fora, né? Mas existe essa classificação aí, né? E assim como a igreja ela chama a atenção ou ela aponta para Deus, não somente indo a outras nações, mas a igreja também ela aponta para Deus, às nações, né? Aos de fora, por meio do seu testemunho. Então as pessoas enxergam o testemunho da igreja, enxergam nela as qualidades, nem qualificações, as qualidades que são peculiares a Deus, à igreja de Deus, ao povo de Deus, e daí muitas vezes pessoas se dirigem à igreja sem muitas vezes ninguém ter falado com ela, simplesmente pelo fato de que a pessoa reconheceu. Lógico que a gente vê nisso aí um ato soberano do Espírito Santo de Deus, trabalhando no coração da pessoa e impulsionando. Eu vou dar um exemplo bem claro. Está aqui no chat com a gente. Eric. Eric, quando o Senhor moveu o seu coração a retornar para a igreja, ele procurou logo qual? Né? Poderia ter sido outra igreja, genuinamente cristã também. Não estou dizendo que é porque é a igreja presbiteriana, mas ele tinha lembranças da doutrina da igreja presbiteriana e associou uma coisa a outra. Eu preciso de Deus, eu conheço uma igreja que tem uma doutrina bíblica, então eu vou procurá-la. E foi o que ele fez, e para a glória de Deus ele está aqui com a gente hoje, né? E amanhã, quem sabe, ele está aí testemunhando para outras pessoas que poderão ser agrupadas e trazidas à igreja do Senhor, ao povo de Deus. Então a gente vê esses dois movimentos aí, né? Esse movimento centrífuga, ou seja, de expansão, e a gente vê também no sentido de expansão o povo de Deus ele se dirigir aos povos e às nações para proclamar o amor e a salvação de Deus. Mas a gente também tem esse movimento de que a igreja, né, pelo seu testemunho, pelos atos salvíficos e maravilhosos de Deus por meio do seu povo, de atração a si, né? Deus atraindo os povos a si por meio do seu povo. Uma outra questão que eu queria ver com os irmãos é com relação à responsabilidade de anunciar. E aí são dois pontos que são extra slides, aí eu vou tratar rapidinho com os irmãos. O primeiro ponto diz respeito já à responsabilidade de anunciar desde o Antigo Testamento. Tá certo? Então, no Antigo Testamento, a gente tem, em primeiro lugar, o anúncio do Evangelho em Gênesis 3,15. Então, o primeiro anúncio do Evangelho foi dado ali. Deus dá a sentença para a serpente e diz da mulher sairá um descendente que irá esmagar a cabeça da serpente. Apontando para quem? Para a pessoa de Jesus Cristo. Então, foi ali já anunciado o Evangelho. Quando a gente pega o relato, por exemplo, de Abraão, o encontro de Deus com Abraão, e a gente vai lá para o Novo Testamento, Paulo diz que o Evangelho foi primeiramente dado ou pregado a quem? Anunciado a quem? A Abraão. Né?
Então, a gente já tem desde o Antigo Testamento o próprio Deus anunciando o Evangelho ao pai Abraão, né? Apontando para o fato que, por meio de Abraão, ou nele, em Abraão, a fé de Abraão, sendo representados, obviamente, por essa questão da fé, ele teria muitos filhos, né? E que ele teria filhos não só daquele povo, né? Mas hoje todos nós que temos a fé em Deus, a fé em Cristo Jesus, somos considerados igualmente filhos de Abraão, como o próprio apóstolo Paulo vai falar na carta aos Romanos. Então, a promessa de abençoar através de um povo escolhido já estava lá em Gênesis capítulo 12, verso 3, capítulo 22, verso 16 e 18. A gente também encontra no Antigo Testamento uma nação de sacerdotes, que é o texto que nós lemos no início, que é aplicado à igreja do Novo Testamento, obviamente, pelo apóstolo Pedro. Diácono Evanderlon, o senhor quer a palavra? Tá, seu microfone está desligado. O senhor pode me informar de novo aí a referência bíblica que o senhor falou agora? Por favor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para vocês o PDF. Tá certo? Eu mando para vocês o PDF. Depois a gente tem também a ordem de anunciar. A gente encontra em Salmos 9, verso 11, Salmo 96, verso 1 e 3, ou seja, o nome do Senhor ser proclamado. A ordem de incluir os gentios, a gente já tem ali, já em Isaías 49, verso 1 ao verso 6. E aí a gente tem já no Antigo Testamento aquilo que eu falei para os irmãos, que é o que a gente chama de pregação transcultural, que é por meio de Jonas, por meio de Daniel, Naum e Obadias. Jonas, muito especificamente, indo até Nínive, né, passando ali na carreira para proclamar ali aquilo que o Senhor havia ordenado a proclamar. Por fim, irmãos, e aí eu quero que os irmãos posteriormente, né, se possível, memorizem isso que eu vou falar aqui. Eu vou mandar o PDF para os irmãos, vai ficar mais fácil. Que é aquilo que a gente chama de fundamentos bíblicos da evangelização e a história da redenção, um plano de salvação. Tá certo? Então, a gente vê, por exemplo, esse plano de verbalização da fé da seguinte forma: todos pecaram, não há justos. Romanos capítulo 3, versos de 10 ao 16. Então, todos pecaram, não há justos. Então, quem é justo? Só o Senhor. Nós somos justificados, declarados justos por Deus através dos méritos de Cristo Jesus. Outra coisa, todos estão separados de Deus. Romanos capítulo 3, verso 23. Todos os homens, uma vez que não tem ninguém justo, estão separados de Deus. A linguagem que o apóstolo Paulo vai falar lá em Efésios é que são inimigos de Deus, filhos da ira, mais especificamente. O pecado e a morte passaram para todos. É aquilo que a gente chama de o pecado ser pandêmico, ou seja, não ficou restrito a uma região da terra, mas geograficamente falando, e também não ficou restrito a uma pessoa, ela passou a todos os homens. Então daí é onde nós também afirmamos a depravação total. Não há nenhum homem que não tenha sido contaminado pelo pecado, e não há nenhuma parte de todos os homens que não tenha sido tocada pelo pecado. Então, o homem natural, ele é tocado pelo pecado. Ele é totalmente depravado. Romanos 6, 23. O salário do pecado é o quê? A morte. Então, o que é que a gente merecia? 7 palmos. 7 palmos. 7 palmos. Romanos capítulo 5, verso 8. Deus mostrou o seu amor para conosco, quando nós ainda éramos pecadores. Fazendo o quê? Mandando seu Filho para assumir o nosso lugar na cruz, morrendo em nosso lugar. E Romanos capítulo 10, verso 9.
Confessar, entregar e depender para ser salvo da morte. Como é que nós podemos ser salvos? Confessando a Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Tá certo? Então, esse é um plano de verbalização da fé. Então, a pessoa a quem nós abordarmos e explicarmos o Evangelho, ele tem que ter consciência disso, né? Todos pecaram, não há justos. Então, você não pode se justificar diante de Deus. Consequentemente, todos estão separados de Deus. Não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. O pecado e a morte passaram a todos os homens. Então, eu não sou o pior dos pecadores, né? Então, eu estou num grupo aí que é bem gigante, né? Todos os homens passaram a também ser pecadores, foram contaminados pelo pecado. O salário cobrado pelo pecado é o quê? É a morte. Só que aí a gente teve uma boa notícia, que foi o quê? Deus demonstrou o seu amor para conosco, mandando seu Filho enfermar e morrer em nosso lugar na cruz. E para que possamos ser salvos, nós temos que fazer o quê? Confessar, entregar e depender de Cristo para sermos salvos da morte e vivermos eternamente com Ele, ou seja, para todo sempre. Amém.